Fala, amigos da Rádio Prazeres FM do blog Cidade das Palmeiras News. Hoje nós vamos conversar com Carla Cerqueira, coordenadora do SAMU 192 em Santo Antônio de Jesus. O SAMU é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e é financiado pelos governos federal, estadual e municipal, sendo que os governos estaduais e municipais são os responsáveis pelo financiamento do serviço. Todas as vezes que você ouvir uma ambulância do SAMU em alta velocidade e com giroflex aceso, é porque alguém está necessitando de atendimento móvel de urgência. Veja no vídeo a seguir. Amigos do blog Cidade das Palmeiras News e da Rádio Prazeres FM, vamos conversar com Carla Cerqueira, ela que é a coordenadora do SAMU Recon-Vale, aqui em Santo Antônio de Jesus, com a sede aqui na Cidade das Palmeiras, Santo Antônio de Jesus. Carla, seja bem-vinda ao blog Cidade das Palmeiras News e também à Rádio Prazeres FM. Boa tarde, Djalma, boa tarde a todos os ouvintes. Primeiro, é um prazer estar aqui conversando com vocês. É importante a gente saber que todo serviço, a gente precisa dessa parceria, com toda a sociedade e a imprensa também, os meios sociais, é muito importante, os blogs, para a gente poder estar levando informação para toda a população, sobretudo informações que são pertinentes para o nosso dia a dia, como falar, por exemplo, do SAMU, um serviço que é extremamente relevante para toda a sociedade e que qualquer um de nós, seja quanto profissional ou quanto cidadão comum, sem distinção alguma, pode precisar de um serviço. Então, nada melhor do que a gente conversar, sobre um tema tão importante como esse. Isso. O que é o SAMU Recon-Vale, Carla? Explica aí para a gente, para os amigos da Rádio Prazeres e do blog Cidade das Palmeiras News. Isso, é um ponto importante, Primeiro a gente saber, o porquê, SAMU Recon-Vale, que é primeiro trazer que SAMU é um serviço de atendimento móvel de urgência, um serviço, ele presta um atendimento, ele não é um transporte apenas, E segundo, que o SAMU Recon-Vale, ele traz esse nome de Recon-Vale justamente porque ele tem uma área de atuação que não se restringe a Santo Antônio de Jesus. Isso é importante informação, por quê? Porque quando a gente solicita o serviço, a primeira informação que a gente precisa trazer também, é da onde está falando como um ponto de referência, porque Recon-Vale corresponde a todas as cidades aqui do Recôncavo Baiano e Vale do Jequiriçá. O SAMU Recon-Vale, daqui que está situado em Santo Antônio de Jesus, a central, ele regula esses 31 municípios, que com essa total área de abrangência, então qualquer cidadão que precisar de serviço, que ligar de qualquer cidade que corresponde aqui no Vale do Jequiriçá ou aqui no Recôncavo, estará caindo aqui na central de Santo Antônio de Jesus. Então, por isso que ele recebe esse nome de SAMU Recon-Vale. Exatamente. E em quais situações o SAMU deve ser acionado, Carla? Isso. Outra questão, muito importante, a gente entender que o SAMU está para todos, Eu até comentei em minha fala inicial, falando isso, que todos nós podemos precisar desse serviço, até mesmo porque qualquer um pode ser acidentado, a gente não prevê o momento que podemos nos envolver em um acidente, nem que a gente vai ter uma situação mais complexa, E aí a gente traz aqui de forma resumida, que o SAMU, ele é aquela, vamos dizer assim, o último recurso que vamos utilizar. Terminou minhas possibilidades, seja dentro de uma unidade básica que faz um atendimento, um cuidado já, uma atenção primária que faz um acompanhamento a um paciente, um hipertenso que está ali, sendo acompanhado, um diabético, mas se em um dado momento esse hipertenso ele entra em uma crise hipertensiva que não foi resolutiva, não tem como ser resolvida
é um dos motivos que muitas das vezes solicita o serviço para intervir, seja um distúrbio glicêmico, né, uma hipoglicemia, que é algo que aqui é muito chamado, uma parada cardiorrespiratória, né, seja um acidente, seja um tiro, facada, dependendo, né, uma queda que envolveu ali uma fratura exposta com grande perda sanguínea, que a gente sabe que precisa ter todo um protocolo para um atendimento adequado, porque o objetivo do SAMU é justamente esse, chegar não para fazer um transporte, mas já iniciar precocemente os atendimentos, né? Então, naquele momento, a equipe chega ali, ela já inicia, na verdade, desde quando liga, existe, né, esse contato com o médico, então o médico ele já vai conduzindo o como a gente vai fazer aquele manejo, né? Então, por isso que a gente não manda para qualquer situação, né? Eu tô com uma dor abdominal, eu tô com uma dor de barriga, eu tô com uma situação que existe uma outra possibilidade de você ir para uma unidade de saúde, para uma UPA, para um hospital por conta própria. Se não existir essa possibilidade, é complexo, precisa daquela intervenção no próprio local, aí é onde entra o SAMU. E quantas pessoas compõem uma unidade dessa do SAMU para prestar o socorro ao paciente, Carla? É relativo, Djalma, a essa situação de equipe. Pode variar. Isso, porque pode variar porque nós temos dois tipos de suporte, né? Suporte básico e um suporte avançado. Quando faz a regulação, né, o médico regula, ele consegue triar com esse paciente a situação, ele vai definir qual tipo de suporte que ele vai mandar. Então, na nossa região, que eu comentei aqui, desses 31 municípios, nós temos 29 ambulâncias de suporte básico, ou seja, tripulado por um técnico de enfermagem e um condutor socorrista, né? Então, são dois profissionais que atuam no suporte básico, isso na equipe, né, de intervenção de rua. Porque lembra-se que no telefone a gente tem médico, né, tem todo o suporte que também está cá no telefone. E na equipe de suporte avançado, a gente tem um médico intensivista, tem um enfermeiro intensivista, a gente tem técnico de enfermagem também, tem um condutor. Então, a gente tem, né, uma equipe mais ampliada, sem contar que a gente tem uma série de equipamentos e medicamentos, né, que é de suporte avançado de vida. Então, é uma equipe multidisciplinar, né, que faz todo esse atendimento ao paciente. Exatamente. E qual a média de tempo para, por exemplo, um acidente no centro da cidade grave, para que vocês se desloquem daqui até o centro da cidade? Qual a média que às vezes as pessoas reclamam da demora e por que acontece às vezes a demora e qual é essa média de tempo até chegar o socorro ao paciente? Então, sobre essa questão de tempo de atendimento, são vários fatores que têm envolvimento. Eu comentei sobre a importância da gente trazer o endereço correto, com pontos de referências corretos. Por quê? Porque isso dá uma brevidade para encontrar aquele endereço, né? Aquele local de ocorrência. Isso é um dos fatores. Conseguir trazer com clareza para o atendente o local exato de ocorrência. Muitas pessoas aqui ligam e falam: o acidente é aqui no Catavento. Senhora, a gente precisa qual cidade? É aqui no Catavento. Gente, é aqui na Rua da Linha. Isso para a gente não é lógico. É lógico isso para um morador de Santo Antônio de Jesus. Mas isso não é lógico para uma central que atende 31 municípios e que esses endereços podem se repetir por diversas cidades. Pode existir outros endereços iguais em outras cidades. Exatamente. Então, isso é um ponto. Outro ponto é quando a gente fala que cada cidade dessa que a gente citou, existe apenas uma unidade de suporte básico. Aqui em Santo Antônio de Jesus, nós possuímos duas, mas a nossa população aqui é superior a mais de 100 mil habitantes. Então, assim, é um recurso que, teoricamente, é pouco para a demanda de que pode existir. Isso é muito relativo. Tem dias que é tranquilo, mas tem dias que não. Infelizmente, ocorre de ter ligações, solicitações e que a nossa equipe está em atendimento, tem várias vezes, né? Então, infelizmente, nós não tem como agir e dizer assim, o tempo vai ser esse. Se a gente considerar
que ligou, a equipe está aqui, pronto, na base, né? Porque a equipe, todo o objetivo do serviço é fazer no máximo de agilidade possível, porque a gente entende que tempo é vida, né? Em cada momento que a gente conseguir chegar de uma forma mais ágil, a gente vai conseguir prestar o atendimento dessa forma mais ágil. Então, a questão da demora pode dar-se devido à equipe estar em outro atendimento também. Exatamente. Em outro atendimento, endereços equivocados que é passado. Todos os dias a gente tem exemplo disso. Ontem mesmo, finalzinho do dia, a gente foi acionado para uma ocorrência de PCR. O endereço passado de ponto de referência foi totalmente divergente da onde poderia ter dado. Né? Um equívoco no endereço. No endereço, né? E a equipe, no momento, o condutor foi pelo centro de uma cidade, por exemplo, que poderia ir por uma via, né, pela BR, por exemplo, que ia chegar com um tempo muito melhor, porque ainda tem um outro problema que é importante a gente trazer aqui. Eu fiz uma palestra recentemente e eu abordei esse tema porque está se tornando algo insustentável. A questão da falta de respeito dentro do trânsito, com a questão dos veículos de emergência. Que não dão preferência. Não dão preferência, né? Então, não só os veículos de emergência, como policial também, né? As viaturas, elas são veículos que dentro do nosso Código de Trânsito brasileiro, ele traz essa ressalva, porque são veículos que a gente não pode obstruir as passagens. Aqui em Santo Antônio de Jesus, isso, né, e em toda a região, e nas BRs, é a mesma situação. Infelizmente, os motoristas, os condutores que estão, né, nos seus veículos, muitos dificultam, inclusive, esses atendimentos, e a gente fica preso dentro de um trânsito, né? Então, a gente está localizado aqui em Santo Antônio de Jesus, por exemplo, a gente está localizado aqui ao lado do Hospital Regional. A gente conseguir fazer um percurso, quando é um atendimento que consegue ir, né, por fora, a mediação de ali Urbis 3, São Benedito, que sempre a preferência é ir pela pista, a gente consegue fluir melhor, mas quando tem que passar por dentro da cidade, aí a complexidade, o tempo da gente, né, dificulta bastante. É bom você ter chamado a atenção para que os motoristas procurem ter mais educação e respeito no trânsito e também respeito por aquele paciente que está ali necessitando do socorro. Então, muito bom e pertinente aí a sua observação. Carla, e a respeito dos trotes, ainda a questão de trotes aqui para vocês, para o SAMU 192? Infelizmente, sim, né? Que bom que a gente tem estatisticamente uma redução significante, né? E isso a gente tem investido muito, né? A Secretaria de Saúde tem trazido né, como um indicador para a gente de estar fazendo ações educativas nas escolas, dentro das unidades de saúde, com a comunidade de uma forma geral, que é justamente o momento que a gente tem para apresentar o serviço. Porque eu entendo assim, que quando a gente conhece a finalidade do serviço, de fato, a gente começa a enxergá-los de outra forma, né? Então, os trotes ainda é uma realidade, infelizmente, por diversas vezes a equipe sai, né, consegue, apesar de ter todo um filtro, a gente tenta, né, confirmar como identificar essas pessoas, as ligações. Isso, mas nem sempre, né, algum caso ou outro, a gente costuma dizer que aqui na cidade, né, tem pessoas, né, e na região especialistas em fazer isso, que conseguem, né, trazer, que olha que tem todo um filtro, passa pelo TARM, passa pelo médico regulador e ainda assim consegue... Ainda consegue, né, o trote ter sucesso. Exatamente. Então, ainda é pertinente, né, e isso de fato é algo que é contrário à vida, né? Porque no momento que a gente dispara, seja ocupando a linha telefônica, que é um outro problema muito sério, né? Porque a gente tem uma dimensão de atendimento muito grande, então por diversas vezes que a gente liga, ou está incomunicável, então para o solicitante fica como se estivesse chamando e não está atendendo, mas na verdade a gente está, né, em outra ligação, e isso já é uma situação muito séria. Então você ainda ocupa essa linha com um trote, e ainda ocupa uma equipe que às vezes é encaminhada a equipe, e quando chega lá a equipe procura e não encontra, né? Então isso é um problema muito sério. Assim também quando a gente tenta mentir para o serviço, a gente liga, traz um quadro como se a pessoa estivesse extremamente grave, e quando a equipe chega lá,
É uma fake news. Exatamente, né? Então, assim, era algo simples que poderia ser resolvido, né? Não que a pessoa às vezes não precise de um atendimento, mas de fato aquela pessoa está precisando do SAMU, né, daquele atendimento de forma imediata. O SAMU, ele não estão para esses pacientes, né, que na triagem é tido como azul, verde, tal. É preferencialmente para esses pacientes que a gente chama de vermelho, né? Os pacientes graves. Então, esses pacientes que, quando são graves, ele é conduzido diretamente para, né, um suporte avançado ali, para uma sala vermelha e tal. Mas os demais, ele vai passar na triagem, vai aguardar atendimento, assim como qualquer outro. A gente vai, às vezes, a equipe, né, ele já está ali, ele acaba concluindo a ocorrência, mas nesse momento a gente tem que lembrar que a gente está ocupando uma equipe e que nesse exato momento pode acontecer um acidente, uma outra situação, uma parada cardiorrespiratória, e a equipe está ocupada em um atendimento desse. Então, eu trago esse tema novamente para falar junto com os trotes, porque para mim, eu considero com a mesma gravidade de um trote. É um crime, né? É um crime. Exatamente. Carla, muito obrigado pelas suas informações. Aqui é o blog Cidade das Palmeiras News e também a Rádio Prazeres. Gostaria que você fizesse aí as suas considerações finais. Na verdade, a gente é que agradece, né, pelo espaço de trazer essas informações que sabemos que são pertinentes para a sociedade. Queria só aproveitar a oportunidade. Né? E a respeito do número, né, que foi trocado, você disse que teve um problema aí com o número 192, Exatamente. Que houve uma troca aí. Então, aproveite e passe essas informações aí para os ouvintes. Isso mesmo, né? Então, como todos já conhecem, né, nacionalmente, o SAMU é um serviço nacional, né, conduzido por portarias do Ministério da Saúde, e funciona através do atendimento pelo 192, né? 192, que é um link gratuito, que de qualquer telefone pode estar fazendo nessas ligações. Infelizmente, nossa central aqui do Reconvale, da CRU, ela era atendida, né, por linhas analógicas, essas linhas de cabeadas, né, de fios de cobre, e todos acompanharam aí nas notícias alguns meses aí atrás da dimensão que houve, né, de furtos desses cabos e tal. E a operadora que faz o gerenciamento dessas linhas que nós temos aqui é a Oi. E hoje ela está com dificuldade, né, de fazer essas reposições, porque já está praticamente operacionalizando com a totalidade como linhas digitais. E aí nossa central aqui é totalmente analógica. Então, a gente está precisando agora fazer adaptações de todos os equipamentos, esses servidores que a gente tem aqui, estruturação, para a gente conseguir, né, atender através de linhas digitais, já que as linhas analógicas não vão mais ser retornadas. Nós estamos operacionando através do número 759-8319-0262. Você pode repetir. É 759-8319-0262, né? Eu peço que todo mundo possa salvar esse número, né? Porque tanto se você ligar pelo WhatsApp quanto ligar direto, né, vai atender. Insista na ligação, às vezes, porque, como eu falei, né, se com a linha da Oi a gente tinha 6 linhas que era distribuída quando ligava o 92, a gente está agora, né, com apenas um número, então o contingenciamento, então por isso que algumas vezes a gente tenta, né, mas insistindo a gente consegue, porque as ligações são rápidas. Tá bom, Carla, muito obrigado pelas suas informações. Disponha. Djalma Almeida, direto da sede do SAMU em Santo Antônio de Jesus, para a Rádio Prazeres FM, a frequência máxima do sucesso, e para o blog Cidade das Palmeiras News.com.br, onde os fatos viram notícias e o jornalismo é verdade.